Oi, Érica, tudo bem? Boa noite, né? Boa noite, professor. Tô dando um tempinho pro pessoal ir entrando, tá? Será que o povo entra, Érica? Aí eu já começo, eu tô querendo corrigir a prova. Bom, vou fazer o seguinte, vamos começar, tá? Já deram 3 minutos aqui, eu espero mais uns 2. Eu gosto sempre de esperar 5 minutos. Vou esperar mais uns 2 minutos, tá? Próxima aula, professor, eu acho que eu vou chegar um pouco atrasado, porque eu tenho um compromisso. Aí vai terminar às 7 horas. Aí terminando, eu vou entrar na aula, tá? Tudo bem. E o prefeito aí, quem que ganhou? Você é de Ubá, Érica? Oi? Você é de Ubá? Eu moro em Ubá, mas eu sou da Neuzébio. Ah, sim. O prefeito de Ubá foi reeleito ou é prefeito novo? Você sabe? Acho que o de Ubá foi reeleito. Da minha cidade também foi reeleito. O Nenzinho, né? Isso. Dona Eusébia, não é, Érica? É, sim. Uhum. O Nenzinho foi meu aluno, sabia? Ele foi seu aluno? Foi. Muito bom aluno. Aprendeu direitinho a administração financeira. Organizou a prefeitura em 4 anos. É mesmo? Aqui, Agora a casa está arrumada, é só ir trabalhar. mas foi mesmo, é sério. Eu gosto muito dele. Ele era muito dedicado aos estudos. Ele trabalhou no INSS aqui em Cataguases e fez faculdade de administração na Funjob. Na primeira turma, primeira ou segunda turma. E eu dei aula para ele. Ele aprendeu direitinho, que quando ele entrou há 4 anos atrás, ele pegou a prefeitura toda endividada, mas agora está tudo certinho. Você sabe Pelo que menos é assim que eles apresentam para a gente. eu fui lá, visitei ele na época que ele ganhou a primeira vez. Eu fui lá, fui lá em Dona Eusébia, me recebeu lá na prefeitura, menino. Fiquei todo, me senti o máximo, né? Achei aqui, dava a impressão de que eu era muito importante, porque na hora que a secretária avisou que eu estava lá, você tem que ver, foi lá me recebeu, eu fiquei tão feliz, sabe? Sério, eu achei ele assim, de uma simplicidade, né? Acho que todo mundo ficou olhando, esse cara aí deve ser governador. É sério, ele me recebeu muito bem. Aí ficou conversando comigo, e eu fui numa época que era janeiro, e estava com enchente, ele pegou uma época bem difícil, né, no início. Eu lembro que na época deu enchente. O Eric, agora deu. Vamos lá. Eu vou apresentar aqui a prova que vocês fizeram, vou corrigir ela, tá? Então tá aí, né? Não tá apresentando aí, não tá, Érica? Então vou fazer uma correção da prova, tá? Ó, a empresa Esmeralda, ela está implementando uma política de renovação do seu parque fabril. Para tanto, adquiriu 350 mil dólares norte-americanos, diversas máquinas que vão proporcionar uma economia e um aumento de produtividade em 4%. Na data da aquisição, a cotação do real dólar era de 5,17. Vamos ver quanto que isso vai dar em reais? Então vamos lá, 350 mil vezes 5,1765. Então vou fazer a conta aqui. Ó, 350 mil vezes 5,1765, vou multiplicar. Então vai ser
1.811.775 reais, né? Aí a empresa fez um contrato de opção, fixou o valor, né? Para fixar nesse valor mesmo. Só que ela teve que pagar 5% antecipado. Então, 5% desse número dá 90.588,75. Beleza. Decida se você exerceria opção ou não dessa operação, sabendo que na liquidação a cotação real dólar foi de 4,90. A dólar caiu e eu tenho que pagar, então eu vou fazer as contas. Justifique sua decisão e mostre a memória de cálculo. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui os mesmos 350 mil dólares, vou multiplicar por 4,9656, vou ver quanto que isso vai dar em reais. 350 mil. Peraí. 350 mil. 5,17. Desculpa. 4,9656. Olha só. Teoricamente, era bom eu não exercer. Tá? Porque olha como é que eu vou pagar bem menos. Mas, aí, eu vou ter que abrir mão de 5%. Então, deixa eu somar aqui os 5%, ou os 90 mil aqui, que aí vai virar custo, né? E aí eu vou ver se vai valer a pena. 90.588,75 mais, vai dar, então vou ter que exercer, 1.828,75. Aí eu coloco, mesmo com a valorização real, eu exerceria a opção, pois o custo com o adiantamento de 5% fica maior caso abrisse mão, colocando com as minhas palavras, tá vendo? Então, a primeira questão seria essa a resposta certa. Não exercer a opção. Eu vi que muita gente fez, mas não deixou o cálculo. Eu pedi para deixar o cálculo, deixar a memória de cálculo. Ou então a pessoa deixou a memória de cálculo e não explicou. Tem que explicar, tem do jeito que eu pedi. Justifique sua decisão e mostre a memória de cálculo. É assim que o aluno tem que pensar. Número 2. Uma determinada empresa captou recursos. Ou seja, pegou dinheiro emprestado, junto ao banco estrangeiro no valor de 280 mil dólares. Convertido para reais, foi depositado 1 milhão. Aqui eu já converti para vocês. 1.462.216. Consta em contrato que a empresa credora vai pagar no final do mês juros de 2% e variação cambial. Então, eu vou pagar a variação cambial, né? E juros de 2%. Temendo essa alta da cotação, o que eu fiz? Eu fiz um contrato de swap, troquei, e vou pagar pelo empréstimo uma taxa de 3,5%. Considerando que na liquidação do empréstimo o dólar foi para 5,37, apure o resultado da operação e analise se a empresa obteve ganho ou perda ao fazer o contrato de swap. Bom, então vamos lá. Eu já sei agora quanto que eu vou pagar. Eu vou pegar 1.462.216, vou multiplicar pela taxa prefixada, né? Vou pegar, 1.462.216 vou multiplicar por 1.035. Então, eu já sei que eu vou pagar isso, porque eu troquei. E eu troquei por uma taxa pré-fixada. 56 centavos. Pronto, já sei que eu vou pagar isso. Agora, se eu não tivesse feito, vamos ver qual que seria meu custo. Aí eu vejo se eu ganhei ou perdi. Eu vou pegar 1 milhão... eu vou pegar 280 mil dólares vezes a nova cotação. 5,3736. Então, vai ser 280 mil dólares
5,3736. Então, a minha dívida sobe para 1.504.608. E, além disso, um juros anual de 2%. 1.534.716. Gente, foi bom ter feito, tá vendo aqui? Ó? Olha quanto que eu paguei. Então, obtive ganho na operação de swap. Obtive, né, um ganho. E eu vou pegar 1.534 e vou subtrair de 1.513.393.56. Obtive um ganho de 13.778 ao fazer a operação de swap. Então, essa é a resposta da número 2. Vou colocar tudo de vermelho. Beleza. Vocês estão tendo prova hoje, Eric? Não, hoje não. O pessoal vai fugindo dentro da aula. Eu estou matando a aula. Bom, agora é número 3. Depois de se inserir no mercado, vou jogar aqui para a linha de baixo. Número 3. Depois de se inserir no mercado internacional, uma empresa brasileira recebeu uma grande encomenda avaliada em R$560 mil. Aqui está em reais. Né? De uma empresa italiana. Na contratação, a cotação era de 5,2364. Com receio dessa cotação despencar, o empresário fez um contrato futuro fixando em 5,2345. Calcule a perda desse empresário ao saber que a cotação não despencou e sim subiu 6,7% em relação ao dólar contratado. Então, vamos lá. Eu peguei, deixa eu raciocinar aqui, eu tive uma encomenda de 560 mil, quando o dólar estava a... Então, vou dividir, né, por 5,2364. Porque está em reais, eu quero passar para dólares. Então, 560 mil, 5,2364, divido, eu acho 106.943 dólares e 70. Aí eu fui lá no banco e falei, olha, eu tenho esse dinheiro aqui, eu quero proteger. Aí o cara falou, olha, vai dar para fixar com 5,2345. Então, vamos lá. Pego aqui, ó, 106 mil dólares, 943,70. Agora eu vou multiplicar. Vou fixar a 5,2345. Vai mudar um pouquinho o número ali, ó. Em vez de 560 mil, olha quanto que eu estou protegendo. 106.943,70 vezes 5,2345, multiplico, achei 559.796,79. Subiu um pouquinho, tá vendo? Caiu, né? Eu fiz uma venda de 560, mas vou receber 559. Pronto, eu fixei. Agora, vamos ver qual foi a minha perda. Na verdade, a cotação subiu. Né? Então, era para eu receber muito mais. Mas agora eu já fixei. Vamos ver qual foi a minha perda. Então, eu vou pegar aqui, ó, 5,2345. Vou multiplicar pela variação aí, ó. Vamos ver para quanto que vai. 5,2345. Aumentando 6,7%, ele vai para 5,5852. Eu já sei que eu perdi. Por quê? 106 mil dólares. 943,70 vezes 5,5852 vai dar 106.943,70, 5,58
e por 2 multiplico. Olha só. Eu ia receber 597, 301,95. Né? Agora, eu vou pegar 597, 301,95. Vou subtrair do valor que eu fixei, que é 559,796. Como é uma coisa que eu vou receber, eu estou perdendo dinheiro. Então, aí vai dar esse número, 559,796,79 menos, vai dar uma perda de 37.505,16. É isso aí, gente. Então, número 3 corrigido. Agora, número 4. Assinale qual contrato que tem uma cláusula de arrependimento. Isto é, o contratante pode desfazer-se da operação caso não seja do seu interesse. A única, gente, é o contrato de opção. As outras não. Então, a resposta certa é essa aqui. Tá? Operações com derivativos têm por objetivo, na visão de um empresário que possui ativos e passivos reais, especular preços? Não. Isso é coisa de especulador. Obter ganhos financeiros? Também não. Ele usa esse produto que a gente acabou de aprender para proteger de variações indesejadas em commodities ou moedas. E nem para aplicar recursos ociosos, não. É simplesmente com a intenção de se proteger. Ele tem um ativo real. Se ele não tivesse, ele seria especulador. Aí poderia ser ganhos financeiros, especular com preço, aplicar recurso, aí poderia. Mas não é o caso do nosso empresário aqui, que tem o ativo real. Então, ele é proteger. A resposta certa é essa aí. Bom, gente, aqui eu finalizo, então, a correção da prova, tá? Que vocês fizeram. Não deu para corrigir semana passada, porque ainda estava no horário do pessoal fazer a prova. Prometi para a Laine que eu ia corrigir. Eu não sei porquê, eu falei com ela que eu ia corrigir, ela estava na dúvida, mas ela não apareceu na aula. Mas ela depois assiste o vídeo e agora vamos prosseguir com a matéria. Bom, gente, deixa eu salvar aqui. Isso. Agora nós vamos fazer uma apresentação. Vou fazer rapidamente uma revisão do EBITDA da aula passada. E na segunda parte da aula nós vamos começar com matéria nova, que é o fluxo de caixa livre, tá? Mas por que eu estou repetindo o EBITDA? Porque nós vimos a semana passada, pode ser que já esteja esquecido, e para fazer o fluxo de caixa livre você tem que saber o EBITDA, senão não vai adiantar. Então eu vou transmitir aqui o EBITDA, de novo, uma revisão, para a gente começar, né, o fluxo de caixa livre, tá? Então, o EBITDA, gente, é um indicador financeiro para verificar se a empresa está produzindo caixa. Olha lá, é um indicador financeiro que ele mostra se os ativos operacionais estão gerando caixa. Tá? O que são ativos operacionais? Somente ativos que estão relacionados às operações da empresa. Então, é isso que o EBITDA faz. É considerado pelos analistas financeiros o melhor indicador de geração de caixa operacional. Está vendo a importância do EBITDA? Considera em seu cálculo somente resultados operacionais que afetam o caixa. Olha só, por isso que ele é o melhor. Que aqui você realmente vê a situação da sua empresa, da operação da sua empresa. Aí, o que eu tiro do EBITDA? Gente, eu tiro depreciação, porque é uma despesa que não gera caixa. Eu tiro provisões contábeis, porque são despesas que não geram caixa. Eu tiro o resultado de equivalência patrimonial, porque são operações que não geram caixa, não entra dinheiro. Eu tiro despesas e receitas financeiras, por quê? Bom, esse aqui pode até gerar caixa, mas não é o caixa relacionado à operação da minha empresa, né? Eu não vivo de juros bancários, aí fosse a empresa, fosse agiota ou banco, mas não é o caso, tá? Então, despesa e receita financeira não é o caso da empresa. Outras receitas, outras despesas não rotineiras, pode ser, também gera caixa, mas não está gerando relacionada à minha atividade operacional, tanto que o nome já fala, outras receitas ou outras despesas não operacionais. Quer dizer,
Então, é alguma receita que eu tive por um acaso, mas que não é relacionada ali à operação da minha empresa. Inclusive, eu citei até o exemplo da faculdade, como se a faculdade estivesse vendendo carteira. Né? Por um acaso está sobrando carteira, a faculdade resolve vender essas carteiras para um colégio aí de Ubá. Ela está ganhando dinheiro? Está ganhando, mas não é a operação dela, ela não vende carteira, ela não é fábrica de carteira, né? Então, é não operacional. Aí tira também. E o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, ele também não entra porque é uma provisão. Bom, a palavra EBITDA vem desse significado aí dessa palavra em inglês aí, tá? O E, B, I, interesse, taxas, depreciação, que na nossa linguajar portuguesado é o lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização, o famoso LAGI, tá? Então, o EBITDA é isso. Se a gente for calcular o EBITDA, a gente tem que simplesmente pegar o lucro antes de despesa financeira, adicionar a depreciação, né? Porque quando a gente adiciona, é porque a gente está excluindo, tá? Adiciona por quê? Porque ele reduziu meu lucro e agora eu estou voltando com ele. Se a equivalência for positiva, eu excluo. Se a equivalência for negativa, eu adiciono. Porque se a equivalência for negativa, foi despesa também. Receita eu excluo, despesa financeira, né? Receita financeira eu excluo, despesa eu adiciono. Então a gente faz o inverso. O que é receita, o que fez aumentar meu lucro, eu tiro, e o que fez reduzir meu lucro, eu adiciono. Tá? E assim também com outras receitas e outras despesas, idem. Receita eu tiro, despesas eu adiciono. Então, eu pego ali na DRE, quando vocês tiverem uma demonstração de resultado, eu vou pegar o lucro antes de juros e imposto de renda. Quando eu pego o lucro antes de juros e imposto de renda, eu tiro. Eu somo a depreciação, tiro as despesas, e como eu estou pegando antes de juros, eu já tirei a receita e despesa financeira e já tirei o imposto, tá vendo? E aí eu já acho o EBITDA. Então, é muito simples de fazer. Agora, o significado e a interpretação do EBITDA. Se o EBITDA for negativo por um período prolongado, não é no primeiro EBITDA negativo que eu já vou decretar a morte da minha empresa, não. Se o EBITDA for negativo por um período prolongado de tempo, né, significaria que as operações da empresa estariam consumindo caixa, o que fatalmente a levaria à situação de insolvência, falência. Evidentemente, o EBITDA deve ser suficiente para pagar juros, impostos e ainda distribuir dividendos adequados. Isso aí a gente vê muito através do fluxo de caixa livre, que é a matéria da segunda parte da aula. Observe essa DRE aqui. Tá vendo? Eu falei para você pegar o lucro antes de impostos e despesas financeiras. Então, você vai pegar esse 17 mil ali. Ó. Tá vendo? Ali eu já tiro a receita, a despesa e o IR. Então, aquele 17.649 ali, ó. Olha lá, tá até marcado de amarelo. É a partir dele. Se eu começar a fazer o EBITDA a partir, porque daqui para cima tudo é operacional, tá ligado à atividade da minha empresa. Se eu me pegar a partir dele, a gente vai, adiciona a depreciação. Cadê a depreciação aqui? Não tem. Tem aqui, ó. Tá em cima, ó. Despesa com depreciação, adiciono, acho o EBITDA de 32. Tá vendo? Agora, se eu começar do lucro líquido, pode também. Se alguém quiser lá do lucro líquido 10.900 aqui, só vai ter mais trabalho. Ele tem que voltar, tirar a receita, entrar com a despesa, tirar a depreciação, vai dar mais trabalho. Ó, desculpa. Ah lá. Despesa com depreciação, imposto de renda, despesa financeira, receita financeira. Ele acha o EBITDA, o mesmo EBITDA. Tem que ser o mesmo, né? Não importa a forma que você faz. Eu acho que o de cima é mais fácil. Porque ali você já exclui a receita financeira, a despesa financeira e o imposto de renda. Né? Então, o meu EBITDA... A empresa que está acusando o lucro de 10 mil, na verdade, está tendo um EBITDA de 32. Tá vendo? Está gerando caixa. Aí a minha pergunta para vocês. Esse 32 é suficiente? A gente não sabe. Entendeu? Enquanto não aprender agora o fluxo de caixa. A gente não sabe se o 32 é suficiente. Igual se eu perguntar para vocês. Vocês estudam na faculdade, pagam mensalidade, alguns de vocês, tal. Tem um monte de aluno, tem vários cursos, tal. Eu não sei o faturamento da faculdade, sinceramente não sei mesmo. Eu queria, né, que a pessoa soubesse, não ia responder, não sei. Mas vamos supor que se a faculdade fala que deu lucro de 50 mil, eu também não sei a dimensão. É bom?
Os caras falam assim, Alexandre, a faculdade está dando lucro de 50 mil. A única coisa que eu vou falar é bom porque está dando lucro, melhor do que, né? Melhor do que prejuízo. Mas 50 mil, será que é bom? Ficou pior, né, gente? Assim, parece um pouquinho mais meu rosto, ó. Né? Vou mudar um pouquinho. Assim, melhorou. Também você me vê um pouquinho. Me vê como fantasma, mas me vê. Então, gente, esse é o desafio do fluxo de caixa livre. É você saber a dimensão, se o lucro é legal. Eu não saberia falar, sério. 50 mil não saberia. Entendeu? A única coisa que eu ia falar é que era bom porque deu lucro. Só isso, mas eu não saberia se 50 mil é um lucro suficiente para a faculdade reinvestir. Entendeu? Eu não sei. Estou falando um número assim, bem fosse real. Um cara te perguntar assim, ô Érica, a sua faculdade deu, fiquei sabendo que a sua faculdade deu um lucro de 50 mil. O que você acha? Você que é administrador. Você teria que falar assim, meu filho, não sei não, eu teria que fazer um cálculo. Eu teria que fazer o fluxo de caixa livre. Mesma coisa, pergunta para a Fernanda. Tem que aprender a fazer o fluxo de caixa livre. Aí sim você vai ter uma dimensão. Porque o fluxo de caixa livre, que a gente vai aprender aqui na segunda parte da aula, ele vai te mostrar o seguinte. Primeiro, qual é a sua necessidade. Então, vou pegar assim. Em outras palavras, é como se a Érica falasse assim, Alexandre, eu vou ganhar, só um exemplo, tá, Érica, aqui eu estou chutando. Eu vou ganhar R$ 1.000 por mês. Você acha que é suficiente para mim? Eu teria que conhecer as necessidades da Érica para falar. Ah, peraí, Érica, você vai ganhar R$ 1.000, mas peraí, o que você faz da vida? Ah, eu estudo, você paga mensalidade? Paga. Você paga água? Paga. Paga a conta de luz? Ah, R$ 1.000 não é suficiente para você. Então seria mais ou menos isso. Pelo fluxo de caixa, eu sei se é suficiente, porque eu vou levantar a necessidade da empresa. Primeiro, antes da gente pegar, a gente vai aprender a levantar a necessidade da empresa. Certo? E essa necessidade, ela está relacionada aqui. Para que serve o lucro? Anotem aí se vocês quiserem, tá? Para que serve o lucro? Como se eu estivesse ditando. O lucro serve para reinvestir em ativos, né? Então, eu tenho que saber o investimento no ativo imobilizado. O lucro serve para manter meu capital de giro. O lucro serve para pagar o serviço da dívida, juros, e o lucro serve para pagar impostos. E aí? O que sobra, aí, vou falar em tom de brincadeira, gente, não leva a mão não, aí é para gastar com cachaça. Ou seja, agora é meu. Entendeu? Cumpri todas as minhas obrigações. Aí, o que sobra realmente é do acionista. É para compensar o investimento que o cara colocou ali. Mesmo assim, ainda tem um indicador que vocês já aprenderam comigo, que é a rentabilidade. Porque também se a Érica é acionista, a Adriana é acionista, a Fernanda é acionista, eu peguei o lucro da empresa, separei uma parte para o meu capital de giro, separei uma parte para pagar impostos, separei uma parte para serviço da dívida, separei o imposto para investir e tal, fiz tudo bonitinho. Aí sobrou uma determinada quantia. Falei, agora eu vou distribuir. Érica, Fernanda e Adriana. Aí, vocês é que são donos da empresa, vocês que colocaram dinheiro na empresa. Aí a empresa está gerando um retorno para vocês anual de 2%. É muito pouco também. Porque com 2% você colocaria o dinheiro na poupança, tiraria da empresa, colocaria na poupança, você ganharia mais. Ainda tem isso. Olha só, ainda tem isso. Então a gente tem que entender essa questão toda. Que o lucro não é somente ter lucro, é ter o lucro. Entendeu? Não basta ter lucro, basta ter um determinado lucro. Né? O lucro é a alegria final do empresário. Né? Então, ele tem que satisfazer certas necessidades. Entenderam, gente? Então, nós, como administradores, nós temos que pensar nisso. Né? Qual é o lucro ideal da minha empresa? Né? Ou o EBITDA, porque agora a gente vai trabalhar muito em cima do EBITDA. Para fazer o fluxo de caixa livre, a gente trabalha com o EBITDA. Esquece agora lucro contábil, porque, conforme eu falei, o lucro ali está cheio de manobras contábeis. Então, nós vamos concentrar no fluxo de caixa livre. Vou parar aqui a apresentação. Alguma dúvida, gente, do conceito, do assunto aqui que a gente está falando?
para vocês que chegaram agora, Adriana e Fernanda entrou depois, a primeira parte da aula eu usei para corrigir a prova, tá? Aí depois, para quem está com dúvida na nota, vai ter que ver o vídeo e dar uma olhadinha lá. Corrigir, você fala, poxa, eu acertei tudo e o Alexandre me deu 2? Por quê? Aí vocês entram em contato comigo, não tem problema, mas não é para brigar não, tá? Não entra em contato para brigar, não. Ah, Alexandre, eu fiz tudo certinho, você não corrigiu, não. Então, entra conversando, que aí eu olho lá e vejo se eu não corrigi errado, porque eu também sou humano, posso ter corrigido errado. Se corrigir errado, não tem problema nenhum a consertar, não. Tá bom? Então façam isso. Mas aí eu, na minha visão, já está encerrado os trabalhos. Já corrigi, tal, já daqui a pouco estou fechando. Aliás, eu vou ver se eu fecho amanhã. Já digito a segunda etapa amanhã. Mas eu posso ir lá, altero, não tem problema nenhum, não. Vou até anotar aqui na minha agenda. Já dá para fechar a segunda etapa. Vai ter gente aí que já vai até vibrar que já passou. Agora, daqui para frente, o que nós vamos fazer é estudar EBITDA, fluxo de caixa livre. Depois nós vamos falar de financiamentos, né, os tipos de financiamentos. E aí você vai fazer aquela prova de 40 pontos para finalizar. Está acabando, né, praticamente o semestre, né? Hoje já é dia 16, está faltando o quê? Menos de um mês de aula, né? Levando em consideração aí, tá terminando mesmo. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta sobre EBITDA? Tudo sob controle? Entenderam como é que calcula o EBITDA? Olha só como é que calcula, hein? Que vocês vão fazer depois prática. Estou querendo deixar o fluxo de caixa para a segunda parte da aula, entendeu, gente? O EBITDA eu já até encerrei ele. Mas olha só, o cálculo do EBITDA, ó. Você vai pegar a DRE, tá? Aí você vai pegar sugestão, tá, gente? Você vai pegar o lucro aqui, ó. Antes, o operacional líquido, antes de despesa e receita financeira, tá? Você vai pegar o 17. Aí você põe numa linha assim. Lucro, tal, 17. Se for prejuízo, prejuízo, tal. Aí você põe lá numa linha, 17. O que você vai fazer? Vai adicionar o quê? Vamos ver aqui. Impostos e devoluções têm movimento de caixa? Sim. CMV, sim. Despesas operacionais, sim. Depreciação. A depreciação é uma despesa que não sai dinheiro de caixa. Então, eu vou adicionar. Porque despesa, eu adiciono. Pego o 17, adiciono 14. Acabou. Porque os outros você já não entrou mesmo. Aí, ó, olha como é que vai ficar. Ó, olha lá. 17 com 14, 32. Aí a Adriana gosta de trabalhar, né? A Adriana gosta, não, vou fazer pelo lucro livre. Pode fazer. A Adriana pega o 10.915. Aí ela, olha a parte de baixo, né? Eu coloquei assim, ou, aí tá amarela aqui, 10.915. Agora é a Adriana. O que a Adriana fez? Somou a depreciação. Agora ela tem que trabalhar mais, né? Vamos supor que a Érica fez o de cima, a Adriana tá fazendo de baixo. Aí a Adriana tem que colocar o imposto, ela tem que colocar a receita, a despesa financeira, ela tem que colocar a receita financeira. Aí vai dar os mesmos 32 da Érica. Tem que dar. Só que a Érica trabalhou menos. Tá vendo? A Adriana teve que somar isso tudo aqui. Então, fique a seu critério. Aqui, eu acho besteira, né? Você tem que carregar pedra. Né? A gente tem que facilitar a nossa vida, né? Então, é isso. O que vocês, como administradores, têm que interpretar, gente, é que se o EBITDA for negativo, a empresa está perdendo caixa. Tá? Ou seja, está consumindo caixa dela. E se for por muito tempo, pode levar à insolvência, a empresa pode falir. Então, é um melhor indicador, aqui, ó, é considerado pelos analistas financeiros o melhor indicador de geração de caixa operacional, né? Porque o EBITDA, ele é simples, mas, porém, ele é completo, tá? Aqui, hoje a aula ainda vai ser falada, mas daqui a pouco hoje vai ter cálculo, tá? A segunda parte da aula, você já prepara a calculadora, caneta, papel, que a gente já vai fazer cálculo. A gente vai fazer o fluxo de caixa livre, tá? Para a apresentação. Deixa eu ver quanto tempo de aula já tem. Quase acabando, gente. Falta aí 3 minutos.
eu comecei 8h30. Então, 8h30 já são 9h07, então já são 37 minutos. Eu não sei porquê, tem hora que o sistema me dá aqueles 10 minutos e aí me ajuda, entendeu? E tem hora que não. Mas já são 9h07, faltam 3 minutos para a aula acabar. Logo em seguida, gente, eu já preparo a segunda aula, só vou tomar uma água, que eu estou com muita sede, a boca já está secando. Vou tomar uma água e já entro na segunda parte. Aí a gente já vai começar com matéria nova. Porque a primeira parte da aula que foi hoje, né? Eu apenas fiz uma revisão e corrigi a prova. E estou aqui falando um pouquinho de bichos e tal, falando da questão de lucro. Aí na segunda parte eu queria que vocês não perdessem, porque é matéria nova. E aí a gente já vai fazer cálculo, né? Tudo bem? Estão faltando aqui 3 minutos. Enquanto falta 3 minutos, me fala um pouquinho, participe um pouquinho da aula, me fala nem que seja qualquer coisa de vocês. Faltam 3 minutos. Como é que foi a eleição? A Érica já falou lá que o prefeito de Dona Zébia ganhou. E aí, Adriano, como é que foi o Bahia? Estou sabendo que o nosso professor aí foi um dos mais votados para vereador, né, Adriano? Foi o mais votado, né? Tirou ontem. Foi o da Mata, né? Isso, foi o mais votado em Ubaú. Deve ser bom, né, gente? Deve ser uma satisfação, né? Eu tenho medo de entrar para política e ter 6 votos só, 2, 4, só ter o meu. É sério? Se acontecer isso, eu acho que eu não saio de casa nunca mais de vergonha. Acho Ué? que, nossa, na minha cidade, então, que tipo assim, já tinha dado, o 23 tinha dado como perdido, né? Quando foi na hora de falar o resultado, Seu som sumiu. 25 na rua, a cidade estava azulzinha. Falou, loucura, até agora estão comemorando lá. Aqui também passou carreata, não sei se vocês ouviram. Tá provocando demais o pessoal do 23, então, meu filho. Ô, Érica, Cataguases manteve a tradição de nunca reeleger. Nunca teve reeleição em Cataguases. Nenhum prefeito conseguiu. Nenhum. Desde quando começou a lei da como é que fala? Da reeleição. Desde quando começou. Cataguases nunca reelegeu. Toda vez nós mudamos de prefeito. Impressionante. Eu não sei se isso é bom também não, né? Porque às vezes uma constância, às vezes o projeto... Sim. Daniel Zé, vamos dizer assim, não é segredo para ninguém que o Nenzinho pegou a prefeitura muito endividada. E ainda assim, trabalhou direitinho. Pelo menos se ele saísse agora, ele saía deixando a casa arrumada. Vamos dizer assim, deu conta de organizar mesmo. Coisa que não é segredo para ninguém também. Eu falo porque, né, todo mundo sabe que foi isso. E agora, então, acho que assim, tinha que dar oportunidade para ele trabalhar com mais folga, para ele ver o que é poder trabalhar mesmo, assim, fazendo projeto, não pagando dívida só do pagando outro, dívida, com dívida. Agora, ruim. Mas como o povo fala, né, que nunca ninguém viu um prefeito reeleito trabalhar, mas eu espero que ele trabalhe assim. Nossa, se Deus quiser. Eu estava falando aqui, gente, Fernanda e a Adriana, que o prefeito de Dona Zébia foi meu aluno, tá? Fez faculdade e foi meu aluno de administração. Gente, eu sinto muito orgulho de falar isso, tá, Érica? Por isso que eu fico repetindo isso, eu fico todo bom. Sinto orgulho tá certo. Disso. Aqui, eu falo que quando eu vejo aluno meu vencendo, eu fico muito feliz, fico mesmo. Então, eu sei que tem o Nenzinho, tem um professor que hoje é professor do IFET. Esse cara, eu só esqueci o nome dele, porque o nome dele era um nome estranho, sabe? Era um nome diferente. E hoje ele é professor do IFET em Juiz de Fora. Então, assim, eu fico muito feliz. Às vezes eu estou no banco assim também, eu tenho uma aluna, né? É gerente do Banco Itaú. Então, assim, eu fico na felicidade quando eu entro lá, ei, professor, ela está naquela mesa e tal, de gerente, eu acho muito bacana. Tudo aluno de administração, gente. Tudo aluno de administração. Administração tem muito campo. Depois vocês vão ver. Pessoal, vou encerrar aqui, tá? Aguardo vocês, não fogem, senão eu vou lá em Ubai e busco todo mundo.